Capítulo 377, Gigantomáquia. 2 Vimalacitra sorri satisfeito. Ele está profundamente interessado na decisão que você tomou. Vimalacitra espera que seu poder seja utilizado de forma melhor. O poder Gubitara Negra que Vimalacitra deu a você se tornou o 34º componente. Essa foi a última mensagem. 34 poderes concordaram em se tornar engrenagens para a asa direita sob uma palavra-chave. Era um número pequeno se comparado a 5.000 poderes, mas era significante. Athena, Hermes e Umbum, seres que favoreciam Yonvou desde o começo, eram seres divinos superiores que ocupavam posições importantes em suas sociedades. O peso de seus poderes não podia simplesmente ser subestimado. Os poderes combinados de seres de médio e baixo níveis não podiam ser comparados a um único poder deles. Vimalacitra, que havia dado seu poder mais importante por vontade própria, era imenso o suficiente para fazer o papel de centenas de milhares. A asa direita agora tinha peso e os poderes começaram a trabalhar como uma única máquina. No começo, os poderes eram tão diferentes que era difícil para eles fluírem juntos, mas quando a energia roxa de Superbia ajustou as diferenças, as engrenagens começaram a girar na velocidade máxima. Já que Yonvou estava em uma situação perigosa, era o momento para a palavra-chave luta se provar. Yonvou podia sentir a quantidade extraordinária de poder sagrado e energia demoníaca fluindo em seu corpo. Os fatores divinos e demoníacos se aceitavam sem nenhum problema. Crunch. Por outro lado, os fatores dracônicos tentaram outra transformação para manter o equilíbrio. O potencial do seu corpo de dragão divino demoníaco cresceu mais ainda. Diferença de tempo. Yonvou acelerou seus pensamentos mais uma vez para realizar uma rápida análise. Ele só tinha 30 segundos para manter essa força explosiva e tinha que ter certeza de que as coisas estariam acabadas até lá. Não, vai ser muito difícil só com a asa direita. Yonvou também abriu a asa esquerda. Diferente da asa direita que tremia, a asa resplandecente da morte cobriu o céu. As duas asas se abriram e a janela de tempo para usá-las encolheu. Agora ele só tinha 11 segundos. Yonvou rapidamente abriu seu subespaço para puxar Vigrid. 10 segundos. Ele usou o teleporte e apareceu no ombro direito de Jápeto. 9 segundos. O calor que havia se reunido para atingir Yonvou instantaneamente mudou de direção. Ventos afiados sopraram na direção da cabeça de Yonvou. A asa da morte se mexeu, dispersando-os. Bum! Houve uma série de explosões enquanto Yonvou agarrava Vigrid e apunhalava o ombro de Jápeto. 8 segundos. A energia das duas asas abertas entrou em Vigrid. Nike. Pode deixar comigo. Nike se transformou em fogo sagrado com o chamado urgente de Yonvou e entrou na espada. Lá, ele conduziu a energia e a fez explodir. Vosh! O fogo cresceu para um tamanho incontrolável e engoliu Jápeto. Jápeto gritou de dor. 7 segundos. Ele se debatia tentando se livrar de Yonvou, mas Yonvou nem se moveu. Vigrid se enterrou ainda mais e o fogo queimou de forma mais intensa. Isso tudo era graças a um traço de Vigrid que ele adquiriu um tempo atrás. Antes de matar Astreu, Yonvou recebeu uma mensagem explicando que ele tinha completado parte das condições ocultas de Vigrid. Tinha uma pista que o ajudaria a descobrir seu nome oculto. Missão oculta / um nome oculto. Descrição. Depois que a grande espada sagrada foi criada durante a Era de Prata, ela passou pelas mãos de vários heróis e adquiriu e perdeu vários nomes. Então, depois que foi amaldiçoada e se transformou em uma espada demoníaca, ela perdeu todos os seus nomes gloriosos e foi abandonada em uma caverna vazia por centenas de anos à espera de um novo dono. A espada te encontrou e começou a recuperar suas funções como uma espada sagrada. Ela está perto de sua antiga glória e depois de ser purificada por poder sagrado e sangue dracônico, a maldição está desaparecendo. No entanto, seus nomes perdidos foram enterrados em mitos e lendas. Agora é impossível de descobri-los. O nome Vigrid é falso, mas Vigrid nunca pensou em procurar pelos seus nomes antigos até que sua espiritualidade fosse despertada depois de transcender.
Agora ela gostaria de procurar pelo seu antigo nome novamente. Nomes são importantes para as características de um item. Só depois de recuperar seu antigo nome que Vigrid recuperará completamente sua glória. De agora em diante, toda vez que uma conquista for conseguida, uma pista será fornecida. Use essas pistas para procurar pelos nomes antigos. Quando um nome for descoberto, Vigrid desenvolverá um novo traço e aparência mágica. Condições. Dono de Vigrid. Deve possuir transcendência. Tempo limite. Condições de conquista. 1. Conquista adicional pista fornecida 2. Pista resolvida verdadeiro nome descoberto 3. Verdadeiro nome ativado traço desbloqueado pistas disponíveis atualmente 2. 1. Todos os heróis que brandiram essa espada eram poderosos. Seus nomes são lendários. 2. Um dos donos cortou o braço de um gigante e tomou a posse da espada. A maldição do gigante continuou na espada e, desde então, os donos não conseguiram evitá-la. Ele conseguiu 2 pistas, mas pareciam muito como uma história heróica clichê e ele achava difícil de adivinhar qualquer coisa delas. No entanto, já que ele usava Vigrid há muito tempo, Yonvou conseguiu ver a determinação da espiritualidade da espada. Mesmo sem isso, ele conseguiria adivinhar as características. Ele já tinha alguns nomes em mente e com as pistas fornecidas pela missão, agora ele tinha certeza. Durendal era a espada que Hector, o herói do poema épico Ilíada, roubou do gigante Jutmundus. Apesar de ser inferior em questão de poder e receber a predição de que perderia, o herói continuou lutando para proteger sua terra natal antes de morrer para a maldição de Jutmundus. Durendal era tão brilhante quanto as vitórias do grande herói, então tinha que ser um dos antigos nomes de Vigrid. 6 segundos. A maioria dos itens que ganhava transcendência exibiam força baseada em suas conquistas. Essas conquistas eram lendas e a lenda de Durendal contava que ela foi usada para matar um gigante. Isso significava que ela tinha uma natureza perfeita para lidar com esses tipos de seres. O ser com quem Yonvou estava lutando era um deus que era tão grande quanto um gigante, o que significava que Vigrid tinha uma vantagem. Vigrid adquiriu um nome verdadeiro, Durendal. O verdadeiro nome de Durendal foi liberado. Lenda. Matadora de gigantes. A quantidade de transcendência que Yonvou tinha adquirido era muito pequena e ele não conseguia liberar completamente o nome verdadeiro de Durendal, mas com o fogo sagrado, era forte o suficiente. Jápeto gritou enquanto chamas envolviam seu corpo. Seu corpo escuro ficou vermelho com o calor, criando bolhas e rachaduras por toda a sua pele. Chamas pingavam das rachaduras como se fossem lava. Jápeto tentou usar seu nível divino mais uma vez. Ele não conseguiria mais se tornar um grande deus novamente, mas sua situação estava precária demais. No entanto, seu corpo não obedeceu por algum motivo, era como se estivesse imobilizado por alguma coisa. Jápeto percebeu o que era e franziu as sobrancelhas para os olhos o encarando do céu. Atena. Sua puta. Será que ela pagou um preço para as leis da causalidade? Se sim, o que ela tinha dado em troca para ter a capacidade de parar um ser divino? Mesmo que as colunas de luz fizessem com que a interação entre o Olimpo e o Tártaro ficasse mais fácil, ela precisaria de um sacrifício significante. Mas não parou por aí. Seres tão pequenos quanto moscas para ele apareceram de um espaço aberto. Os olhos de Boa atacaram enquanto Shamon, Ryong e Rebecca apareciam mais uma vez para acertá-lo. Também havia outras criaturas que ele nunca tinha visto antes. Uma sombra negra surgiu do chão e tentáculos se levantaram para se enrolar em Jápeto. Espírito Guai, uma forma evoluída dos espíritos familiares. Eles ficam escondidos nas sombras do mundo espiritual e só aparecem quando necessário. Eles eram a sombra de Yonvou e se moviam de acordo com sua vontade. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. O relógio continuou a correr enquanto o corpo gigante de Jápeto era destruído. 2 segundos. 1 segundo. Quando Yonvou chegou no seu limite, suas asas sumiram e ele caiu no chão com seu corpo exausto. Talvez fosse porque ele usou as 2 asas incompletas à força.
O que quer que fosse, seu corpo de dragão divino demoníaco finalmente encontrou uma parede. Vigdid perdeu sua forma de Durendal e voltou para sua aparência de sempre. Mas, enquanto caía, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Yonvou. Ele se sentia bastante orgulhoso por descobrir até onde sua força ia antes de atingir seus limites. Agora ele era forte o suficiente para lutar de igual para igual e até derrotar seres divinos. Eu vou te matar. Japeto rugiu para Yonvou agora que tinha se livrado da dor. Chamas ainda queimavam em seu corpo e pedaços de sua carne caíam enquanto energia negra vazava das rachaduras como água vazando de um jarro quebrado. O poder de Cronos estava deixando seu corpo. Era por isso que Japeto não conseguia agir mesmo tendo enorme desejo de matar Yonvou. Não. Ele resistiu, tentando segurar o poder de Cronos, mas acabou escapando por entre seus dedos. O poder do deus gigante girou no ar e foi na direção de Yonvou, entrando na algema e no grilhão. As amarras do rei obscuro choraram de prazer depois de absorver o poder de Cronos. Tudo isso aconteceu antes que Yonvou pudesse piscar. Ari! Japeto explodiu de raiva. Ele não só não conseguiu derrotar Yonvou, como também perdeu seu poder. Seu corpo já estava encolhendo e voltando ao normal. Seus olhos estavam fixos em Yonvou, que mal conseguiu aterrissar no chão em segurança. Eu vou te matar mesmo que eu morra tentando. Japeto lentamente se aproximou de Yonvou, fraco demais para terminar sua frase. Ainda assim, um titã continuava sendo um titã. Ele ainda tinha força para matar um jogador que estava exausto. Salvem o Caim. Protejam o Caim. Lan e o resto dos membros de Disputo correram na direção de Yonvou. Já chega de repente, o céu se dividiu e um par de olhos colossais cheios de divertimento apareceu. Era Tifão. Capítulo 378, Gigantomáquia 3. Tifão. Japeto olhou para o céu como uma expressão rígida. A chegada de Tifão significava que ele estava tentando se meter em sua missão. Você perdeu essa luta. Japeto, do que você está falando? Tudo que eu tenho que fazer agora é matar esse desgraçado. Você não quer ver ou não viu? Os olhos de Tifão estavam tão frios que causavam calafrios. Eu disse para ter cuidado com aquele garoto. Você não está vendo atrás dele. Japeto se virou na direção que Tifão estava olhando. Yonvou estava ofegando, tentando usar o resto de suas forças para lutar contra Tifão. Ele estava rodeado por Lan e os outros soldados de Disputo. Eles estavam claramente tentando protegê-lo. Mas Japeto viu algo. Havia um grande número de deuses e demônios de pé atrás de Yonvou. Alguns deles estavam encarando Japeto. Claro que era impossível para eles descerem do mundo celestial, mas Atena e Hermes pareciam prontos para fazer isso assim que pagassem o preço. Os olhares de Cernunno e Vimalacitra também eram penetrantes. As ações de Atena e Hermes faziam sentido, já que os olimpianos e os titãs eram inimigos. No entanto, porque Cernunno, que odiava ser associado com sociedades, e Vimalacitra, que desprezava os outros demônios, estavam ao lado daquele humano. Isso não era tudo. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: ele é meu. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: se tocar no que é meu, eu vou te matar. Um grande Grand-Duque do Leste estava furioso com ele como se quisesse rasgá-lo em pedaços. O que estava acontecendo? Japeto não conseguia entender por que grandes deuses e demônios estavam protegendo um mortal. Ele só tinha certeza de que se matasse aquele jogador, todos aqueles deuses e demônios se tornariam seus inimigos. Mas ele não estava assustado. Com as colunas de luz aparecendo, os titãs finalmente teriam a chance de subir para o Olimpo. Eles estavam se preparando para recuperar sua força perdida assim que chegassem no mundo celestial. Já que seu objetivo final era governar o mundo celestial, eles tinham que começar uma guerra com aqueles seres algum dia. No entanto, essa ainda não era a hora certa. Eles tinham que subjugar o Olimpo primeiro para terem base para declarar guerra. No momento, eles não queriam nenhum inimigo desnecessário. Mas eu vou ter que recuar desse jeito.
O humano estava a um braço de distância e seu pescoço podia ser quebrado facilmente. O desgraçado estava até sorrindo. Embora seu rosto estivesse escondido atrás de uma máscara, seus olhos estavam curvados como se estivesse rindo e desafiando Jápeto a tentar atacar. Esse sorriso fez Jápeto perder a paciência. Eu vou te matar. Você não me ouviu dizendo para parar Jápeto. Jápeto ignorou as palavras de Tifão e esticou a mão na direção de Yonvou. Os lábios de Yonvou se curvaram por baixo da máscara e, de repente, o relâmpago branco caiu do céu, tão afiado quanto uma faca. Quando ele estava prestes a alcançar Yonvou, o braço direito de Jápeto caiu no chão. Aare! Jápeto já tinha sido ferido seriamente usando o poder de Cronos. O novo ataque, que estava cheio de energia dracônica, causou um golpe crítico em sua alma. Jápeto agarrou seu braço decepado e deu um passo para trás. Sangue espirrou no chão enquanto Yonvou abria suas asas brancas magníficas no céu e aterrissava em silêncio. Sua armadura prateada e lâmina brilhavam como uma aura real. Você tá atrasado do que você está falando. Eu vim o mais rápido que pude. Yonvou ignorou a reclamação de Yonvou e virou a matadora de dragões na direção de Jápeto. Devo terminar a minha segunda rodada com esse feioso. Nuvens negras rodavam ao redor de Jápeto, o que significava que seus arredores estavam entrando em um sonho. Sob circunstâncias normais, o poder de sua alma faria com que isso fosse impossível, mas agora ele nem tinha mais forças para resistir à barreira de Nêmesis. Era por isso que Yonvou estava tão calmo. A alma de Yonvou estava muito instável e em uma situação perigosa, mas se uma condição especial fosse satisfeita, sua alma se tornaria tão forte quanto o espírito de um herói, graças ao nível que ele atingiu antes de morrer. Era um nível que ele usou para quebrar o cerco do dragão vermelho e destruir o coração da rainha do verão. Se o poder de Yonvou voltasse, Yonvou tinha certeza de que conseguiria vencer contra o Titã. Yonvou só conseguia manter seu poder por um curto período de tempo, mas Yonvou sentia que conseguiria levantar Vigrid mais uma vez quando o tempo acabasse. A pedra filosofal já estava circulando a energia da pedra da alma e seu corpo de dragão divino demoníaco já estava quase recuperado. Jápeto cerrou os dentes. Seu braço direito tinha sido cortado por nada. Raiva enchia sua cabeça, mas seus olhos divinos podiam ler as mudanças pelas quais os irmãos estavam passando e ele conseguiu adivinhar o que Yonvou estava planejando. Não vou permitir mais nenhuma desobediência. Jápeto. O último aviso de Tifão o impediu de se mover. Ele não estava na melhor das situações. Ele estava cercado por Displuto. E pela energia anormal ao redor dela, Lan, a apóstola de Hades, parecia estar se preparando para uma manifestação. Se continuasse a lutar, ele perderia. Como pôde um dos 12 titãs originais perder para meros mortais? Mas nada mudaria, não importava o quanto ele ficasse furioso. Jápeto recuou lentamente, mordendo seu lábio inferior. Mesmo enquanto recuava, seus olhos continuavam fixados em Yonvou. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou tomar a sua cabeça, custe o que custar. Com isso, Jápeto desapareceu, se escondendo em um espaço criado por Tifão. No entanto, Tifão não desapareceu junto com ele. Ele franziu a testa, como se estivesse insatisfeito com alguma coisa, e se virou para olhar para Yonvou. De repente, seus olhos se curvaram de felicidade, como se ele estivesse presenciando o melhor momento de sua vida. Mesmo Jápeto tendo perdido o incrível, entendi por que Hermes e Atena são tão protetivos, porque Poseidon é tão cauteloso. O traço sangue frio repeliu uma pressão desconhecida. O traço sangue frio repeliu uma pressão desconhecida. Yonvou encarou Tifão de volta, sentindo uma ameaça dele. Mesmo estando preso por tanto tempo no Tártaro, Tifão falou como se soubesse de tudo o que estava acontecendo no Olimpo. O descendente do Rei Obscuro, a morte pertence a você por direito. Mas vou te contar uma coisa: o poder do Rei Obscuro não deveria estar sendo usado dessa maneira. É um poder que pertence a nós, não a um traidor do Olimpo. Traidor? Yonvou encarou Tifão com olhos arregalados.
Naquele momento, uma ilustração que ele viu na tesouraria do Olimpo surgiu em sua mente. Era de um deus sem nome caindo no submundo por causa de Zeus e dos outros deuses. Cronos era o apóstolo dele. Nós continuamos com o legado de Cronos, então você também. 1. Uma pressão imensa desceu do céu, parecia que estava tentando impedir que Tifão falasse mais. Ionvou virou sua cabeça na direção da fonte da pressão e percebeu que os canais de Hermes e Atena tinham ficado escuros, como se eles estivessem lançando olhares ameaçadores para Tifão e sinalizando para que ele não falasse mais. Os olhos de Tifão se curvaram ainda, mas parece que os seus deuses guardiões não querem que eu fale mais. Vamos terminar a nossa discussão outra hora. Os olhos começaram a sumir. Não vai demorar muito, então estarei esperando que você venha com essas palavras. Tifão finalmente desapareceu. A pressão no ar se dissipou como se nunca tivesse aparecido e um silêncio pesado desceu sobre eles. Plop. Então, o silêncio foi quebrado pelos soldados de Disputo, que caíram enfraquecidos no chão. Eles não tinham mais forças nas pernas. Do ataque aos territórios sagrados e a aparição de Jápeto, até a batalha com os subordinados e a chegada de Tifão, esse foi o combate mais intenso que eles experimentaram até hoje. Lan também afundou no chão. Ela havia usado as suas últimas forças para a manifestação de Hades. Ionvou também tinha voltado para o relógio de bolso para descansar. Mas Ionvou continuou a pensar no que Tifão disse. Cronos era o apóstolo do Rei Obscuro. Agora que ele pensava nisso, quando Ionvou caiu no Tártaro perto do corpo de Cronos, as amarras do Rei Obscuro tremeram furiosamente. E as amarras do Rei Obscuro haviam sugado o poder de Cronos, vazando de Jápeto naturalmente, como se eles sempre tivessem se complementado. Fazia sentido que o poder de Cronos era do Rei Obscuro. E era compreensível porque Poseidon, Deméter, Hestia e Hera estavam cautelosos com esse poder. A geração de Zeus e de Poseidon tomou o Olimpo depois de derrotar Cronos e os outros titãs. Não é surpresa eles terem medo do Rei Obscuro que estava por trás dos titãs. Essa foi a titanomáquia. No entanto, a geração de Hermes e Atena não presenciou a titanomáquia e respeitava Cronos ao invés de tremer de medo com seu nome. Se eles começaram a apoiar o Rei Obscuro, fazia sentido favorecerem Ionvou, que era o sucessor dele. É isso? Ionvou olhou para cima e compartilhou seus pensamentos. Os deuses não esclareceram nada. Hermes sorri de forma pesarosa. Atena está em silêncio. Ionvou considerou isso uma confirmação silenciosa. Mas por causa disso, ele ainda tinha mais algumas perguntas. Ele não conseguia imaginar um deus conceito aceitando outro deus como um apóstolo. Se Cronos, que era o deus mais poderoso de seu tempo, era só um apóstolo, então o quão incrível seria o Rei Obscuro? Você sabe de algo, não é? Ele perguntou para a demonização dentro da pedra filosofal, mas tudo que ele ouviu foi uma risada estranha. Que. Continua no próximo vídeo.